Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Moia, sou professor da Rede Estadual do Estado de Minas Gerais, de língua portuguesa, né? Já falei. E hoje nós estaremos realizando a prova do Enem amarela de 2019, no primeiro dia. O caderno amarelo, já falei, né? Na segunda aplicação. Vamos lá então na questão. Hoje nós faremos as questões 10 e 11. Eu estou fazendo uma série de vídeos seguindo de duas em duas questões. Já foram feitas as questões 6 e 7, 8 e 9 e hoje as questões 10 e 11. Vamos lá então na questão 11, 10 quer dizer. Ok, a prova de código-linguagens, né? Ela analisa também a linguagem não verbal, ou seja, as pinturas, desenhos. Então aqui no caso nós temos uma foto e uma pintura, né? A intertextualidade nesse caso. Intertextualidade sobre instrumentos da África e do Brasil. Então vamos ver aqui primeiro, vamos ler primeiro a foto lá do instrumento africano, alguém tocando. Vou chegar a câmera mais perto só para a gente poder ler, depois a gente volta. Fotografia em preto e branco do músico da cultura Lupa, norte de Angola, tocando uma calimba ou lamelofone. Agora vamos ler o que está escrito embaixo do desenho do Brasil, no caso, né? Manifestação carnavalesca registrada por Debrecht, 1826. Escravos vestidos como europeus em cortejo musical à época do Império. Olha só, então nós temos aqui uma fotografia, uma pintura sobre instrumentos musicais da África e do Brasil. A semelhança entre eles, né? Então vamos direto na pergunta então. O instrumento feito de lâminas metálicas e a cabaça é comum em manifestações musicais na África e no Brasil. Nos textos, apesar de figurarem em textos geográficos separados pelo Oceano Atlântico e terem cerca de um século de distanciamento temporal, a semelhança do instrumento demonstra a... Então, quer dizer, instrumentos são parecidos. O que isso demonstra? Demonstra, letra A vinculação desses instrumentos com a cultura dos negros escravizados. Quer dizer que os instrumentos da África se vinculam aos do Brasil pelo fato de serem ambos de negros, né? Dos povos negros. No caso, os negros do Brasil vieram da África, todos nós sabemos. Então, os instrumentos estão vinculados, assim, são semelhantes. Então, a resposta correta é a letra A. Agora, vamos então à questão 11. A 11 é a seguinte. Você já deve ter lido o texto, né? E antes de eu corrigir, você vai dar uma pausa, vai ler o texto e vai marcar a resposta correta e depois vamos ver o comentário. O texto publicado no fim do século XIX traz à tona representações sociais da sociedade brasileira da época, em consonância com a estética realista. Traços da visão crítica do narrador manifestam-se na... Então aqui a visão aqui é realista. A gente tem que entender o que seria a escola realista, né? A escola realista, ela criticava a sociedade, mostrava a sociedade não de forma romântica, como o romantismo, mas mostrava então as mazelas, os defeitos da sociedade. Criticar, abordar a sociedade de fato como ela é. Aqui no caso, o lado financeiro vai sobrepor a relação amorosa. É a letra E, sobreposição da preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso. Mas vamos embasar essa resposta no texto. Vamos lá no segundo parágrafo e último, né? Essas palavras proferidas com franqueza por tantos motivos autorizados calaram o ânimo do bacharel. Quer dizer, alguém disse algo que ele ficou atônito, né?
E a segunda linha. Intimamente, ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requestar a moça, não pelas consequências morais do casamento, mas pela obrigação que este lhe impunha de satisfazer uma dívida de 20 conto de réis, quando, apesar de todos seus esforços, não conseguira até então por parte de nenhum terço daquela quantia. Olha só, o homem ele estava sem dinheiro, no caso, né? E alguém lhe devia para ele. Então ele ia casar com a moça não por amor, né? Mas para resgatar uma dívida que a pessoa lhe devia, está falando. Então, nesse caso aqui, que seria o resgate financeiro, que ele casaria com a moça para ter um resgate financeiro, seria a preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso. Essa está bem claro, né? A letra E. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima.